Bom, tecnicamente, chama-se encéfalo a todo o sistema nervoso que está contido dentro da caixa craniana. E o encéfalo ele é dividido em diferentes partes. Uma delas é o cérebro, que é menor do que o encéfalo, é uma parte do encéfalo, que é constituída pelos dois hemisférios cerebrais que alojam principalmente o córtex cerebral. Uma outra parte do encéfalo se chama cerebelo. E esse nome vem do latim, é o diminutivo de cérebro, porque ele é muito parecido com o cérebro, ele é todo enrugadinho, só que de tamanho menor. E existem outras partes, uma delas chama-se tronco encefálico, que é uma espécie de talo do cérebro que vai se comunicar, vai se continuar com a medula espinhal, que é a parte do sistema nervoso que fica dentro da coluna vertebral. Então, na verdade, eu tenho o encéfalo dentro da caixa craniana e a medula dentro da coluna vertebral. E dentro dessas grandes subdivisões existem muitas outras subdivisões cada vez menores quando a gente vai do macroscópico para o microscópico. Já tínhamos acumulado uma série de trabalhos usando um novo método que desenvolvemos aqui no laboratório para a contagem dos números absolutos de neurônios e outras células do cérebro de várias espécies de animais, inclusive o homem. E a ideia era questionar algumas das principais ou das mais comuns crenças que os neurocientistas têm e que a população, de modo geral, a opinião pública, de modo geral, tem sobre as quantidades e o significado de neurônios e de outras células no sistema nervoso central. Utilizamos uma técnica que foi inventada pela minha colega Suzana Herculano Zell, colocar pedaços de tecido cerebral dentro de uma espécie de pilão. As células são destruídas, mas os núcleos permanecem. É nos núcleos que fica o DNA, então a gente tem acesso a uma espécie de sopa de núcleos, e esses núcleos então formam um meio homogêneo. Então podemos tirar uma amostrazinha pequenininha dessa sopa de núcleos, levar ao microscópio e contar. Então nós temos condições de identificar os núcleos que são pertencentes a neurônios através de marcadores especiais, bioquímicos, e portanto podemos ter acesso ao número de neurônios presentes na sopa. E como a sopa se originou do cérebro, a gente por inferência pode ter acesso ao número absoluto de neurônios do cérebro. Nós podemos contribuir com o esclarecimento de um certo número de crenças que eram mantidas pelos próprios neurocientistas e pela opinião pública de um modo geral. O mais conhecido deles é o número de neurônios do cérebro humano, que o senso comum coloca aquele número redondo, 100 bilhões. Eu mesmo tenho um livro chamado 100 bilhões de neurônios. Mas, na verdade, o número que encontramos experimentalmente foi menos que 100 bilhões de neurônios em indivíduos entre 50 e 70 anos de idade. Foi 86, em média, bilhões de neurônios. Outro aspecto é que se considera, geralmente, que o cérebro humano é especial, né? Seria um cérebro diferente dos demais e superior aos demais animais. E nós mostramos que não é bem assim. Como Suzana pôde mostrar a chamada equação de escala, que é uma equação matemática que descreve a relação entre o tamanho de um cérebro e o número de neurônios que ele contém, ela pôde demonstrar uma equação que descreve essa relação, né? Volume do cérebro, número de neurônios. E baseado nisso a gente pode colocar nessa equação o número que obtivemos para o cérebro humano. E fazendo isso a gente verifica que ele bate exatamente com a equação, que significa que ele é apenas, os seres humanos, nós, somos apenas macacos grandes.
pelo menos do ponto de vista do nosso cérebro e do nosso número de neurônios. Então não somos especiais, ou não somos tão especiais assim desse ponto de vista.